Fala, galerinha, beleza? Bom dia a todos aí. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui, né, para começar mais uma empreitada aí neste ano, em relação às obras que serão cobradas na UFPR e talvez em outros vestibulares aí. Pelo menos, mesmo que não sejam cobradas essas obras, elas podem servir para aumentar aí o senso crítico, o imaginário de vocês. Bom, primeiro texto que nós vamos tentar sintetizar, ou pelo menos tirar algumas conclusões e trazer para vocês algumas dicas do que pode ser cobrado aí, é o texto do David Foster Wallace, que tem por título, né, é um artigo publicado na revista Piauí, depois vocês podem pegar as referências lá, que diz assim, né, o título, Pense na Lagosta, uma incursão no mundo de exageros, mau gosto, prazeres e crueldade. Bom, já pelo título, a gente consegue ver algumas ideias aqui, né? Bom, então, fala de um animal, a lagosta, então fala de animais, evidentemente. Exageros, mau gosto, prazeres e crueldade. Quando a gente fala mau gosto, isso pode se relacionar a uma questão da estética, né? A área da estética na filosofia. E crueldade, outra questão, a questão da ética. Então, são dois pontos que podem ser trabalhados neste texto. No que diz respeito à estética, o autor faz duras críticas, né, ao Festival de Lagostas do Maine, em que esse autor foi enviado foi enviado para fazer uma matéria, para cobrir lá o Festival de Lagostas, onde as pessoas, milhares de pessoas vão até aquela região para participar do festival e comem vários pratos, tendo a lagosta como, né, carro-chefe, comem de várias formas, muita gente, um tumulto, tanto para chegar quanto para conseguir a comida lá dentro. A higiene, segundo ele, também não é das melhores. Ele escreve muito bem, é verdade, até de uma forma irônica, todas as situações que ele estava vendo lá. E para ele isso não agradou. Foi uma cena, tem uma estética o festival, uma estética de um mau gosto, uma coisa muito, segundo ele, exagerada e que não é atraente, digamos assim. Talvez essas pessoas não fariam um lanche numa lanchonete com a mesma estrutura das barracas citadas por ele lá, mas por se tratar de um festival, e talvez nem tenha como fazer um festival de uma outra forma, com milhares de pessoas, o negócio acaba acontecendo dessa forma, né? Ele até cita lá restos de comida para tudo quanto é lado, as pessoas dando cotoveladas umas nas outras, ao redor das mesas, nas barracas, enfim, todas amontoadas, pessoas de todas as idades, enfim. Depois que você lê o texto, você vai entender. Ele escreve super bem, o autor, até porque ele é um autor muito reconhecido. Ele tem formação em filosofia também, mas o forte dele foi a literatura de ficção e outros textos que ele escreveu. Muito bem, escreveu super bem. E faleceu, infelizmente, muito jovem, acabou cometendo suicídio. Mas, de todo modo, o artigo trabalha essa questão, o Festival de Lagostas do Maine e suas implicações, tanto no campo estético, social, essa estética social, né? Desde do perfil das pessoas que frequentam lá, até do própria forma e organização do festival. Mas eu não sei se será essa parte estética principal a ser cobrada. Como está muito em voga a questão ambiental, a questão do cuidado com a natureza, esses pontos da ecologia, eu acredito que o que vai pegar deste texto é a ideia da ética animal. A ética em filosofia, pessoal, é uma área da filosofia prática, ou seja, que visa analisar o comportamento mais adequado que o ser humano, no caso nós, devemos ter. E hoje, a ética em filosofia não trabalha apenas o comportamento mais adequado que o ser humano deveria ter, ou o mais correto, apenas para com outros seres humanos, mas também em relação à natureza no geral e especificamente com os animais. E o autor, escrevendo super bem, como eu falei, independente de você concordar com o texto ou não, ele escreve super bem.
ele traz algumas análises bem interessantes sobre o que ele viu no festival. E que faz ele também avaliar sobre a condição de sofrimento de outros animais, né? A gente percebe no texto que ele faz uma análise, citando algumas fontes científicas, sobre a estrutura física das lagostas, né? São animais, inclusive, semelhantes até aos insetos, em certa medida. Não possuem um sistema nervoso complexo, como os seres humanos e os demais mamíferos, por exemplo, e que talvez seria até difícil identificar se as lagostas têm consciência da dor que elas sofrem ao serem cozidas vivas. Porque, como o autor cita, uma das cenas mais cruéis no festival é o preparo das lagostas nos panelões, né, nos caldeirões, porque elas são jogadas vivas ali, né, para serem comidas, digamos assim, mais frescas, vamos dizer dessa forma. E o autor cita toda a luta que elas têm para sair da panela, e elas ficam se debatendo ali na panela, semelhante a como se faz o caranguejo. Não sei se vocês já participaram de alguma caranguejada, por assim dizer, mas os caranguejos também são cozidos vivos, por vezes, e, de fato, eles lutam para sobreviver. Porém, o autor faz essa análise de uma forma bem interessante. Ele cita que não dá para saber até que forma as lagostas de fato sentem emocionalmente e racionalmente, certamente não, a dor. Mas fisicamente, obviamente, elas sentem, porque elas tentam fugir. E a questão é, mesmo que seja uma dor apenas instintiva, será que não há nenhuma expressão na lagosta que deveria nos comover e nos tocar ao ponto de mudarmos o nosso comportamento em relação à forma como cozinhamos a lagosta ou como a preparamos? Ou talvez até, porque não parar de comê-las? Essas são questões que ele levanta, que são bem interessantes. Mas veja, ele pega a lagosta por ser uma forma de análise mais fácil de observar em relação ao sofrimento. Mas lembre vocês que tem animais que são abatidos de diferentes formas, né? Desde o gado, frango e todos os alimentos aí que chegam à nossa mesa, né, as proteínas que chegam à nossa mesa são produzidas de várias formas. A questão será que seria adequado abatê-los dessa forma ou mesmo ingerir esse alimento, né, proteína animal, sendo que, segundo o autor, as lagostas em específico, mas isso serve talvez para todos os animais, mesmo aqueles que não conseguimos, dos quais nós não conseguimos comprovar que eles tenham a capacidade de compreender o sofrimento, mesmo que seja um sofrimento só instintivo, aquela sensação de fuga, né, que até um inseto tem, você aperta ele sai correndo, ele foge, né, uma barata, você tenta dar uma chinelada, ela foge, ou coisa do tipo. Será que essa fuga desse sofrimento, ao expressar uma preferência, porque quando o animal escolhe, foge, ou se debate, ou tenta se esquivar de uma ação humana, ele está demonstrando uma preferência pela vida, evidentemente. Uma preferência por continuar a sua existência. E esta, eu creio, é uma palavra-chave para vocês guardarem. A palavra preferência. Porque se os animais têm uma preferência, eles têm uma capacidade de escolher. Essa capacidade racional, pouco importa, segundo o autor. Porque o autor faz uma pergunta, então guarda esta palavra, preferência, escolha em detrimento do sofrimento. Eu prefiro não sofrer, digamos assim. E aí ele até cita aqui, né? Eu peguei uma frase do texto, uma frase incompleta, é verdade, mas quem for ler o artigo, está lá no final do artigo, e ele escreve assim: as lagostas, porém, manifestam preferências. Experimentos demonstram que elas são capazes de detectar mudanças de apenas 1 ou 2 graus na temperatura da água. Um dos motivos para seus complexos ciclos migratórios, que muitas vezes abarcam mais de 180 quilômetros por ano. E é a busca por temperaturas que consideram mais agradáveis. Sem falar
da questão da fuga da panela. Quando elas estão nos aquários e mesmo nos oceanos, elas tentam ir para regiões mais escuras, elas não gostam muito da claridade, talvez porque faça mal para elas, né? Eu realmente não sei a questão biológica. Tal como as borboletas, né? As borboletas também migram. Agora me deu um branco do nome da borboleta, mas há uma borboleta que migra da América Central para os Estados Unidos e vice-versa. Acho que é a borboleta monarca, alguma coisa assim. Também milhares de quilômetros ou centenas de quilômetros, eu não recordo agora, que ela migra. Será que é instintivo? Consciência talvez não tenha, mas mesmo que não tenha consciência, parece haver uma escolha, uma preferência por outras temperaturas, outras regiões. E quando ela está em perigo, de fato, há nos animais uma preferência pela vida. Bom, isso faz o autor fazer uma pergunta que eu considero crucial e difícil de responder, que é a seguinte: por que uma forma primitiva e inarticulada de sofrimento seria menos urgente ou desconfortável para a pessoa que está colaborando com ela ao pagar pelo alimento resultante desse sofrimento, né? Então, veja só, o que determina a validade do sofrimento de um terceiro ou do próximo para o meu benefício? Será que é justo, é correto fazer animais sofrerem para poder promover um festival como o de Lagostas do Maine? Essa é uma pergunta difícil de responder. Por que ela é difícil? Porque nós temos a ética animal, mas também tem a ética humana aí. Porque eu fiquei me perguntando, né? Se por um lado há uma crueldade no preparo dessas lagostas, por outro lado, esse festival, e mesmo durante o ano, como o próprio autor escreve, milhares de pescadores lá e comerciantes ganham o seu pão de cada dia com a pesca, o comércio e a venda de comidas derivadas da lagosta. E aí, de outros animais da região. Então, é uma pergunta complexa a que ele faz aqui. Deveríamos mudar a forma como abatemos esses animais, como armazenamos esses animais, ou deveríamos parar de matá-los, até porque, inevitavelmente, eles sofrem de alguma forma? E quem somos nós para determinar se o sofrimento é um sofrimento grande ou pequeno? São dilemas que a ética filosófica levanta, pessoal. Isso é um dilema. São perguntas de difícil resposta, né? De difícil saída para aquele que está lendo este artigo. Até porque, como eu falei, o autor tem uma ótima escrita e dentro do que ele acredita, ele argumenta super bem. De todo modo, fato é que a gente não vai conseguir parar ou mudar as ações humanas da noite para o dia. E, ao mesmo tempo, tem uma outra questão ética que a gente poderia levantar, né? Quem somos nós para dizer o que as pessoas que precisam se alimentar de proteína em algumas regiões devem fazer ou não? No caso de um festival como esse, eu acho que é mais fácil fazer um julgamento crítico, porque envolve a estética também. As pessoas que vão até esse festival, elas têm grana, como o próprio autor diz. Elas não estão indo lá porque elas estão morrendo de fome. Mas há uma polêmica aí. Muitos que trabalham no festival e que vivem na região talvez morreriam de fome se não conseguissem encontrar uma outra profissão ou uma outra área de trabalho, a não ser esta ligada à pesca da lagosta e até à promoção do festival. Então, em filosofia, nós temos esses dilemas, essas questões difíceis de resolver. Por exemplo, existem muitas regiões do planeta hoje onde a agricultura ela é quase que inviável e pessoas se alimentam até de insetos e de outros animais, caçam, né? Será que a caça também não gera sofrimento para aquele que é caçado, né? São dilemas que nós temos, mas a filosofia ela tem trabalhado, tem tentado trazer respostas, tentado trazer uma lógica para essa questão, mas de fato é um problema. Como eu falei, como a nossa ideia não é trazer um julgamento sobre o texto, não é julgar o autor,
não é fazer uma crítica no sentido opinativa, embora eu acabe por trazer um pouco, talvez, o meu ponto de vista e tal, isso é inevitável. No dia da prova não é essa questão. Eu acredito que essas duas palavras, preferência e sofrimento, são palavras-chave para vocês guardarem, tá? Essa é a ideia. Então, segundo o autor, um dos possíveis imperativos para não agir contra esses animais é porque eles demonstram preferência. Mesmo que não seja consciente ou racional ou emocional como os mamíferos que choram e coisas do tipo, fato é que alguma preferência de ambiente, de fuga, enfim, de modo como querem viver, as lagostas demonstram. Então, isso pode cair, tá? Para concluir, agora terminou aqui já aquilo que eu poderia tirar desse texto para vocês. Eu gostaria de fazer uma reflexão. E aí, não sei se seria um dilema, mas é uma análise um pouco mais fria e real do negócio. A questão é, por que existe a morte no mundo, né? Por que nós precisamos matar muitas vezes para sobreviver? Matar, no caso, animais dos quais nós nos alimentamos, né? E aí, falando da minha fé, vocês sabem que eu tenho valores cristãos e não escondo isso, não tenho vergonha disso. A Bíblia trata dessa questão da morte animal e do sofrimento animal. E é interessante que antes da história do dilúvio, para quem leu a Bíblia e lê, provavelmente ou certamente os homens não se alimentavam de animais. Então não havia o sofrimento animal também. Mas após a queda, após o pecado, após a desobediência, a rebelião, a natureza toda entrou em colapso, a natureza foi corrompida, podemos dizer assim. E começou a entrar o pecado, né? A corrupção humana, os assassinatos, a mentira, o adultério, enfim, todos os vícios que o homem pratica entraram na humanidade e geraram esse colapso. E após o dilúvio, a Bíblia diz que Deus deu como uma concessão, não é porque, não diz que ele se agrada disso, não diz que Deus sente prazer em ver o homem se alimentando de animais, ou matando animais, ou coisas do tipo. Mas foi uma concessão para que o homem pudesse continuar vivendo. É paradoxal, é difícil, mas a gente entende que a necessidade de se alimentar de animais, ela é permitida na Bíblia, mas não porque seja uma coisa boa em si, tá? Porque seria possível nós nos alimentarmos só de outros tipos de alimento, não termos a proteína no nosso dia a dia. Mas por algum motivo a natureza entrou em colapso, a gente sabe que muitas pessoas precisam da proteína, porque não há outros recursos próximos, dependem da caça, dependem da pesca, tanto para se alimentar como para adquirir dinheiro para comprar outros produtos, inclusive. O mundo é muito complexo, né? O mundo ficou muito complexo e para sanar o sofrimento humano, às vezes decisões difíceis precisaram ser tomadas, como criar, caçar, abater animais e coisas do tipo. Eu não estou falando da questão do Festival de Lagostas do Maine, que já é uma questão que envolve até a questão estética, como eu falei, da brutalidade, da crueldade, do exagero, da comilância desenfreada. Só que é evidente que essa comilança desenfreada, esses festivais, tudo isso surgiu porque em algum momento o ser humano começou a comer carne. Beleza? É difícil, não é fácil, por isso eu não vou dar uma opinião que eu nem tenho, talvez uma opinião 100% formada sobre isso. Eu me alimento de carne, eu gosto de carne, né? Mas de fato é uma situação difícil. Bom, gostaria de fazer uma oração hoje para encerrar, para abençoar vocês nesse início de jornada que vocês têm aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Deus amado, muito obrigado por estar aqui, por poder gravar esse vídeo, por poder estar ajudando todos aqueles que estão assistindo. Que o Senhor possa abençoar cada um neste ano, todos os estudantes, que a sua mão, o seu amor esteja sobre cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Beleza, pessoal? Bom, protocolar, né? Não deixa de se inscrever, quem está assistindo pela primeira vez esse canal, curtir, compartilhar esse vídeo, espero que ajude, e tentarei fazer a gravação de todos os textos. Não garanto, porque eu estou com 2 filhos,
Trabalho, dou aula em colégios também. Também há necessidade de pescar de vez em quando. Entre trabalhar e pescar, eu prefiro pescar. Entre gravar para vocês, eu prefiro pescar, estou sendo sincero. Mas amo gravar para vocês também. Fiquem na paz. Deus abençoe.